Nesse vídeo iremos analisar as questões de biologia da segunda aplicação da prova do Enem no ano de 2010, também conhecido como Enem PPL ou Enem para pessoas privadas de liberdade, pessoas que, em outras palavras, estavam presas. Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, o nível dessa prova não é diferente do da prova da aplicação regular. O nível das questões em termos de dificuldade, pelo que eu avaliei, aparentemente é o mesmo. E algumas pessoas dizem que talvez seja mais difícil por conta de a aplicação do Enem PPL ser feito, né, enfim, naquele tempo. E não sei como é que está hoje, eu acho que é o mesmo sistema. Ele ser feito em 2 dias seguidos e não em semanas seguidas. Então isso tornaria essa prova mais cansativa. Mas o nível de dificuldade das questões é o mesmo. Então não existe essa coisa de ser mais fácil ou mais difícil em termos de conceitos. A prova que eu vou usar na resolução aqui do vídeo está disponível no site do INEP, e tanto a prova quanto o gabarito estavam no mesmo arquivo, portanto as questões já vão vir com a resolução incluída. Bem, a questão 46 vai trazer o tema aqui das células-tronco, sendo utilizadas sendo usadas em procedimentos de regeneração tecidual em a substituição então aos transplantes de órgãos e tecidos, né? Considerando aqui o fato de que transplantes de órgãos geralmente, né, acabam acontecendo ali problemas de rejeição desses órgãos entre doador e receptor, né? E a questão traz aqui, o autotransplante pode causar menos problemas no sentido da rejeição, né, quando comparado aos transplantes, porque, bem, as células-tronco são indiferenciadas, né? E elas, uma vez extraídas da própria pessoa, né, aquela que iria receber o transplante, quando você utiliza as células-tronco, elas, vindo do mesmo, o doador sendo a própria pessoa que iria, né, utilizar as células-tronco no procedimento, essas células vão ter o mesmo material genético daquela pessoa, certo? Porque estão vindo dele próprio. Então, assim, o problema genético que muitas das vezes causa, então, esses problemas de rejeição, já vai ser um problema que já não vai mais ter ali ser tão grave, né? Se houver rejeição, vai ser por uma outra razão que não seja genética, mas eu também não posso discutir muito isso porque não sou da área da medicina para comentar sobre isso. A letra A vai dizer: células-tronco se mantêm indiferenciadas após sua introdução no organismo receptor. A ideia é que a célula-tronco ela é indiferenciada, mas que ela se diferencie numa célula do tecido alvo, né, do tecido que tá se tentando ali regenerar. Então ela não deve se manter indiferenciada, ela deve se diferenciar numa célula do tecido que tá se tentando regenerar. A B está colocando como seu principal problema dos transplantes entre indivíduos diferentes é que as células que participam desse transplante elas envelhecem e morrem rapidamente. O problema maior é o problema genético, é o problema da incompatibilidade genética entre pessoas diferentes, certo? Do mesmo jeito que a letra D está falando células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor, e embora eu não consiga discorrer muito sobre por que isso aqui está errado, eu acho que o mais provável é que o organismo receptor vá reconhecer aquelas células como sendo invasoras, por serem, né, de uma constituição genética diferente, e vão, na verdade, atacar aquele tecido como sendo um tecido invasor e vão matar aquelas células, e não se transformar num tumor. É o máximo que eu consigo chegar em relação a isso. E a letra E vai falar que células provenientes de transplantes não se reproduzem dentro do corpo do receptor. A gente pode discutir isso aqui de diversas formas, mas eu prefiro focar na parte do se reproduzem. Eu não acho que a maneira correta de falar sobre a multiplicação celular no corpo da pessoa é utilizando o termo se reproduzir, porque reproduzir dá a impressão de que as células estão se reproduzindo entre si, né? E na verdade elas se multiplicam, né? Elas aumentam em número por mitose, não por reprodução. Não sei. Achei estranho essa palavra reproduzir aqui. A questão 47 vai abordar o meio ambiente, né? Vai falar sobre os impactos ambientais, as mudanças ambientais que têm acontecido recentemente e de alguns mecanismos que a sociedade, né, tem criado para, de certa forma, mitigar isso. Aí o texto vai falar da Rio 92, né, que é um grande evento internacional que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1992 e que tratava justamente dessas dinâmicas, dessas temáticas ambientais, de proteção ambiental, etc. E aí, o comando da questão vai falar sobre vai, né, colocar aqui em questão a dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo dessa convenção decorre, entre outros fatos, de a alternativa correta seria a letra D, grande extensão do nosso território dificultar a sua fiscalização. As alternativas erradas vão sempre trazer alguma lógica meio tosca, assim, a extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala, a alta de biodiversidade no país impedir a sua conservação, tudo papo furado, né? Utilização de espécies, enfim. Eu adicionei aqui uma alternativa que eu acho que seria a mais correta de todas, né? Então, se tivesse a letra F, o meio ambiente não é uma prioridade para o governo. Eu acho que essa aqui, na verdade, seria a alternativa mais correta, né? Enfim.
Fica aí a crítica social, porque se o meio ambiente fosse uma prioridade para o nosso governo, não importa a extensão territorial, claro, né, teria suas dificuldades pontuais ali, mas no geral, né, alguns países que têm territórios tão grandes quanto os nossos têm lá políticas ambientais bem construídas e atuam de forma muito mais ativa que o Brasil nesse sentido. Então, assim, não é extensão territorial, isso é só um papo furado ali, uma desculpinha política. A questão 48 vai falar sobre, vai trazer o tema das enchentes, né, e algumas doenças relacionadas a enchentes que estariam ali preocupando alguma determinada região. Dentre elas, a malária, a leptospirose, a leishmaniose e a esquistossomose. Então a gente vai ter aqui posso falar protozooses? Duas doenças provocadas por protozoários, né, a malária e a leishmaniose. Uma provocada por bactérias, que é a leptospirose, e uma provocada por um euminto, ou verme, a esquistossomose. Essa questão aqui é muito interessante para vocês perceberem como que conhecer o agente etiológico de cada uma das doenças pode ajudar vocês a resolverem algumas questões. Apenas sabendo o básico, né, por exemplo, a que grupo cada um deles pertence, já resolveria muitas questões por aí. Porque o comando da questão vai perguntar o seguinte: medidas que deveriam ser tomadas por qualquer pessoa que fosse responsável pela saúde pública de uma determinada localidade para agir na prevenção de surtos dessas doenças. Então ele vai dar aqui as alternativas, né? E a certa seria a letra B. No caso da malária, a gente vai combater um mosquito vetor, que é o Anopheles. Evitar contato com água suja, no caso da leptospirose, né? Que é a forma de contaminação pela bactéria. No caso da leishmaniose, a gente vai combater o mosquito, flebótomo, ou flebotomínio. E eliminar os caramujos do gênero Bionfalaria, no caso da esquistossomose. Então percebam que conhecendo apenas o básico da dinâmica tanto dos agentes etiológicos quanto também da dinâmica de contaminação, basicamente assim os ciclos de cada um desses parasitos, a gente resolveria essa questão aqui facilmente. As alternativas erradas vão estar erradas porque em algum momento elas confundiram ali alguma relação dessas do agente etiológico com a medida de combate a eles. Falando especificamente sobre a leptospirose, repara como que se a gente soubesse apenas o básico do ciclo de transmissão dessa doença, a gente já teria, né, tido uma facilidade ali para entender essa questão dentro do que concerne a leptospirose. As outras doenças, malária, leishmaniose, esquistossomose, a gente já viu em vídeos passados. E o que a gente precisa saber sobre leptospirose, basicamente, assim, a nível de Enem? Que ela é provocada por uma bactéria, bactérias do gênero Leptospira, por isso leptospirose. Ela tem como um vetor, entre aspas, mamíferos geralmente, assim, roedores principalmente, né, mas mamíferos em geral, mas acaba que o rato, né, os roedores acabam sendo os principais componentes desse ciclo, por conta deles habitarem bueiros, locais onde passa água de esgoto, né, e enfim, aí quando vem a questão das enchentes, certo? Essa água de esgoto lá embaixo, ela ressurge, né, ela sobe, uma rua fica alagada, essa água pode então conter ali essas bactérias do gênero Leptospira, e essas bactérias em contato com a pele da pessoa, ela infecta a pessoa e a pessoa então fica doente. O rato se contamina pela bactéria, provavelmente ali no ambiente sujo do esgoto, né? E ele começa então a disseminar essa bactéria pela urina dele. Por isso que, embora muitos mamíferos possam ser transmissores de leptospirose, mas os roedores e os ratos acabam sendo os mais famosos. Repara que eu usei a palavra vetor entre aspas, mas com todo o cuidado do mundo, porque eles não são vetores, certo? Vetores geralmente estão associados ali principalmente artrópodes, né, que infectam a pessoa diretamente pela picada, geralmente, né, ou por algum outro mecanismo. O rato aqui participa mais no papel de um reservatório. Ele tem ali a bactéria dentro dele e pode passar a bactéria para o ambiente através da urina. E a bactéria no ambiente contamina então a pessoa, em eventos de enchente. E aqui estão os nossos amigos, né, de várias provas já, a malária, o vetor, o mosquito Anopheles, que também é um hospedeiro definitivo. A esquistossomose sempre lembre no caramujo, especialmente os do gênero Bionfalaria, embora outras espécies possam também, outros gêneros eu acho também possam estar envolvidos, mas esses aqui são os mais frequentes. A leishmaniose, o vetor vai ser então esse mosquitinho, o flebotomínio, mosquito palha. Então, assim, sempre lembrem, leishmaniose, vocês vão ver sempre a palavra flebotomínio, no caso dessa questão tinha lá o flebótomo, né? Mas é esse carinha aqui. E a leptospirose geralmente vai estar associada então aos ratos, aos roedores. Questão 51. Aquela velha história, né, de um agricultor querendo ter uma produtividade melhor, e aí, enfim, recorrendo, né, ao uso de algumas substâncias químicas que vão dar para ele essa maior produtividade, e isso causa, obviamente, né, impactos no ambiente. Aqui, especificamente, foi observada, né, uma grande mortandade de peixes num rio próximo à propriedade dele. E aí a questão quer saber qual processo biológico pode ter sido provocado, né, pelo uso desse fertilizante NPK.
NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, como o próprio texto colocou ali. Esses elementos eles são muito utilizados em fertilizantes, em adubos, porque eles estão diretamente envolvidos com a produtividade primária, né? Eles estão, principalmente o nitrogênio e o fósforo, são componentes fundamentais ali das estruturas orgânicas do DNA, das moléculas de energia, e enfim, são muito importantes então para os organismos vivos, e eles são então os mais recorrentes. E o processo biológico, obviamente, foi a eutrofização. A gente já está acostumado com a eutrofização, né? Aparecem várias questões de provas anteriores e vai continuar aparecendo em provas futuras, porque é uma questão realmente muito importante, ambiental, ocasionada pelo aumento do fósforo e do nitrogênio dissolvidos na água que resulta na proliferação do fitoplâncton. Vai aumentar então o que? A produtividade primária, né, no fitoplâncton, que são organismos produtores, fotossintetizantes, vão gerar toda aquela cascata de eventos que vão culminar eventualmente com a diminuição do oxigênio no corpo hídrico, seja no rio, numa lagoa, e eventualmente aquilo ali vai gerar a morte de organismos superiores, inclusive os peixes, né? Por isso que no final das contas eles começaram a perceber que os peixes estavam morrendo. A gente pode inferir que houve ali então essa diminuição do oxigênio naquele ambiente. Eu achei curioso porque, lendo a letra A, lixiviação é um processo em que ocorre a lavagem do solo que acaba disponibilizando os nutrientes para a água do rio. Isso aqui é uma coisa correta, isso aqui acontece, a lixiviação é um problema real. Mas o comando está pedindo um processo biológico que pode ter sido provocado na água do rio. E a lixiviação não ocorre na água do rio, ela influencia a água do rio. É uma coisa que acontece no solo, né? O solo é lixiviado e leva com ele os nutrientes, então, e contaminam a água do rio. Não é algo. É meio estranho, né, de falar assim. Não é algo que está acontecendo intrinsecamente, diretamente na água, mas é algo que ocorre na interface solo-água. As outras alternativas vão falar de acidificação, aquecimento, denitrificação, isso aí tá tudo errado. Ahn, questão 52, essa questão aqui é interessantíssima. O que está sendo discutido aqui é o letramento científico de pessoas, né, de populações de três locais diferentes. Brasileiros, portanto pessoas que habitam, né, no território brasileiro, norte-americanos, que aí já é um termo mais abrangente, a gente pode imaginar norte-americanos como sendo pessoas que moram nos Estados Unidos ou pessoas que moram nos Estados Unidos, Canadá, talvez México, porque moram na América do Norte. Enfim, eu acho esse termo aqui mais genérico. Mas vamos assumir norte-americanos como sendo pessoas que habitam nos Estados Unidos, só para simplificar assim. E europeus, então, é mais abrangente ainda, né? Porque aí toda a Europa estaria brincando aqui. Pode parecer covardia comparar o Brasil com americanos e com europeus, mas se vocês olharem aqui o placar que eu tive o cuidado de calcular, os brasileiros, na verdade, ganharam essa disputa aqui. Tiveram uma média melhor, até mesmo do que os europeus, surpreendentemente. E eu até achei que isso aqui fosse uma brincadeira do Enem, mas olhando a referência aqui embaixo, parece que isso aqui foi uma pesquisa de verdade mesmo, né? São FAPESP, não sei. Eu nem procurei saber, nem pesquisei esse link aqui. O que eu achei muito estranho aqui é que os norte-americanos, os números deles sempre deram redondos, né? 51,0, 79,0, enquanto que os brasileiros e os europeus sempre tinham um quebradinho ali, né? 1, 4. Achei isso aqui muito estranho dos norte-americanos. O ponto é, do que se tratava isso aqui? Eles faziam algumas afirmações e a pessoa tinha que dizer falso ou verdadeiro com base no conhecimento científico dela. Então, quando eles diziam o seguinte, os antibióticos matam tanto vírus quanto bactérias, a pessoa ia dizer verdadeiro ou falso. Se dissesse verdadeiro, estaria dizendo que os antibióticos também matam vírus. Se dissesse falso, pegaria ali que tem alguma pegadinha em relação a vírus no caso. E eles colocaram aqui qual seria a resposta correta no final de cada afirmação, né? Então vocês podem ler aí com calma. Eu coloquei aqui a minha contribuição para essa discussão aqui. Já que estamos falando de discurso científico, né, de letramento científico, qual seria a maneira como um cientista, né, uma pessoa que realmente tem uma formação científica, não apenas uma pessoa popular comum, responderia essas perguntas? Então vamos lá, os antibióticos matam tanto vírus quanto bactérias? Uma boa resposta para isso seria: não dá para matar o que não está vivo. Portanto, vírus não são seres vivos, você não pode matar o que não está vivo. Mas os vírus dentro do corpo humano, por exemplo, eles não estão vivos? É muito complicado dizer que estão vivos, porque eles dependem diretamente, intrinsecamente, integralmente do nosso metabolismo. Se você tirar um vírus da nossa célula, sabe, ele sempre vai. Ele não é uma coisa viva, por mais que tenha um material genético. Então, assim, isso aqui é muito complicado, é muito. Sabe, não dá para dizer nem sequer que ele está vivo dentro da gente. Claro que a discussão sobre se vírus são ou foram um dia seres vivos, né, se eles descendem de linhagens de seres vivos que eventualmente passaram por uma super transformação ali até virar o que eles viraram, essa discussão é riquíssima e super relevante. Mas eu ficaria com essa minha frase aqui: não dá pra matar o que não está vivo. A minha posição é: vírus não são seres vivos. Uma segunda: os continentes têm mudado sua posição no decorrer dos milênios. Eles colocam como sendo verdadeiro, eu diria: aparentemente sim. Por que aparentemente sim? Você não tem certeza de que isso está acontecendo?
a gente sempre tem que dizer o seguinte: aparentemente, sim, os dados apontam para que isso, né, está acontecendo. Ao longo das últimas décadas e séculos, as evidências estão se acumulando no sentido de dizer que os continentes estão mudando sua posição, certo? É assim que o cientista tem que falar. Ele não pode dizer assim, sim, não, certo, errado, totalmente certo. Aparentemente, sim, os dados apontam nessa direção. Então, outro, o Homo sapiens originou-se a partir de uma espécie animal anterior. E eu tenho muita certeza de que isso aqui está certo, mas eu diria possivelmente. Existe farta evidência de que isso aconteceu. Então, assim, possivelmente isso aqui é verdadeiro. Os elétrons são menores do que os átomos. Essa discussão aqui eu não tenho condição de entrar nisso. Mas eu poderia colocar da seguinte maneira: mesmo sem saber o tamanho exato de um elétron, seria seguro assumir que eles são menores do que os átomos. Mas ninguém sabe qual é o tamanho de um elétron. A discussão sobre isso é muito profunda e eu não tenho condição de entrar nisso. A última: os primeiros homens viveram no mesmo período que os dinossauros. Não existe evidência disso. Você pode ter a certeza que você quiser, mas o jeito certo de um cientista falar é: não existe evidência para o fato de que homens e dinossauros habitaram o mesmo período geológico. É diferente você dizer homens nunca conviveram com os dinossauros e você dizer não existe evidência para que homens conviveram com dinossauros. Vocês percebem a diferença que tem nisso? Quando você diz homens e dinossauros não conviveram, você está trazendo assim uma afirmação que depende de tanto, sabe? É muito complicado. O cientista não pode falar desse jeito. Ele tem que falar não existe evidência para isso. E ao falar não existe evidência para isso, ele basicamente está dizendo isso não aconteceu. Porque você só pode dizer que uma coisa aconteceu quando você tem então evidência para aquilo. Entenderam? É sutil, não é? Bom, voltando pro resultado aqui do joguinho, os brasileiros souberam mais sobre elétrons e sobre dinossauros, os norte-americanos sabiam mais sobre antibióticos e os europeus sabiam mais sobre continentes e Homo sapiens. E daí? O comando era de acordo com os dados apresentados na tabela, os norte-americanos, blá blá blá. Antibióticos, né? A gente já falou ali. Tá ali o resultado. Eles sabiam mais sobre antibióticos. Enfim, questão 53. É uma questão que mistura botânica e ecologia, porque vai trazer o tema, né, das angiospermas, os frutos e a dispersão desses frutos. Então vai ter a participação aqui, né, da fauna, dispersando esses frutos. Dispersando as sementes, no caso, né, os frutos como sendo ali um componente de dispersão, de atração dos dispersores. Então, vocês podem ler com calma aí. E a questão vai estar muito dependente justamente dessas características dos frutos, de certos frutos, né? Que vão então ter esse poder de atração da fauna. Cores, gosto, o cheiro, né? A polpa, docinha, suculenta, enfim. E sementes também têm suas formas de dispersão, mas não necessariamente envolve atração. Então o comando vai dizer o seguinte: das características dos frutos e sementes, quais estão diretamente associadas ao mecanismo de atração de aves e mamíferos. Então ela quer saber especificamente daquilo que atrai. Seria a polpa suculenta, né, dos frutos, que fornecem energia aos dispersores, dentre as alternativas que foram oferecidas aqui. Repara que ganchos, expansões semelhantes a asas, estruturas fixadoras, isso aqui, principalmente os ganchos e as estruturas fixadoras, é mais um mecanismo de dispersão oportunista. Você está passando no meio do mato e fica aqueles carrapichos presos na sua perna. Aquilo é uma forma de dispersão oportunista. Ela está te usando como um veículo, como um dispersor. Você faz isso passivamente. Você não pegou o componente lá, né? Que tem os espinhos e jogou em outro lugar. Ele segue a rua em você e depois você vai tirar da sua perna e acaba jogando no chão e ajuda na dispersão daquela planta. E etc. Questão 54. Essa questão ela traz aquele drama que a gente já está acostumado, né? De coisas que são, ao mesmo tempo são poluentes, mas ao mesmo tempo são coisas importantes para toda a conformação da vida na Terra. E aqui no caso eles estão citando os gases carbônicos, colocando, né, claro, os aspectos de poluente, de algo que é em certas concentrações danoso para a atmosfera e para a vida. Mas apesar disso, eles são imprescindíveis à vida na Terra. O Enem gosta muito de explorar esse tipo de dualidade. Por quê? Porque o gás carbônico, né, ele é fonte então do carbono inorgânico para fotossíntese, o CO2, né, que as plantas vão usar para fazer a fotossíntese. Então, ao mesmo tempo que esse CO2 acumulando na atmosfera é algo ruim, no sentido de que um acúmulo exagerado disso provoca aquecimento global e provoca mudanças climáticas, né, alterações climáticas. Mas as plantas dependem desse CO2 para fazer a fotossíntese e todos os níveis tróficos acima dos organismos produtores dependem dessa fotossíntese para obter então energia. Então, assim, é isso. As outras alternativas vão falar coisas sem sentido só para preencher espaço mesmo. Metano como fonte de carbono. Não, é o CO2, né? Metano como fonte de hidrogênio. O quê? Enfim, gás carbônico. Interessante, gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. Claro que, né, isso aqui foi escrito talvez de uma forma incorreta, mas a ideia de que a partir do gás carbônico você forma energia por
pela fotossíntese, né? Através da energia solar, você pega o gás carbônico e você transforma aquela molécula, então, numa supermolécula super energética, que são os carboidratos. Mas a frase está escrita de uma maneira muito super simplificada, então estaria errado. E etc. Questão 57. Esse tipo de questão aqui, geralmente são questões muito fáceis. Então, assim, eles precisam dificultar de alguma forma. Então, o que acontece? Eles colocam um texto grande, né? Com muitos detalhezinhos ali para confundir a pessoa, mas a questão em si é super fácil. E, enfim. Aí a pessoa tem que ler com atenção, claro, né? Os fragmentos aqui do texto para retirar informações. E eles querem saber o seguinte: fatores químicos que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos, né? 1, 2 e 3, respectivamente. Então sempre tomem cuidado com esse respectivamente aqui, porque tem que ser na ordem que a coisa está aparecendo. Seria a letra C, né? Temperatura. Então a gente consegue fazer uma relação dessa temperatura com a palavra refrigeração ali. Sempre circulem, né? Palavras-chave, assim, que ajudam às vezes o olho a já ir direto na coisa certa. Superfície de contato, porque o número 2 aqui está falando de você cortar um pedaço de carne grande, diminuir então aquela área daquele pedaço de carne para acelerar o cozimento. Portanto, superfície de contato. E catalisadores, porque aqui na 3 vai falar de enzimas, né? Então enzimas, catalisadores, estaria tudo estaria tudo em casa. E basicamente é isso. Super simples, mas né, tem que ler pra caramba, tem que ficar comparando. Questão 61 vai trazer aqui o tema da AIDS, do HIV, né? E, enfim, vai trazer aqui algumas informações sobre o vírus, sobre a infecção, sobre a síndrome. Olha, repara que o HIV, né, demora 8 anos para pode levar até 8 anos para manifestar sintomas, então a pessoa pode viver quase uma década com o vírus sem manifestar sintomas. Uma pessoa que está com o vírus no corpo, sem manifestar sintomas, ela pode estar transmitindo esse vírus para muitas outras pessoas. Então, assim, mesmo sem sintomas, uma pessoa que tem uma vida sexual promíscua, ela deveria sempre estar se testando para esse vírus para né, não correr o risco de ser uma fonte aí de transmissão silenciosa. E o texto vai desenvolver falando de alguns progressos que tem havido no combate, não necessariamente no combate, mas na diminuição dos casos dessa doença e a redução dessas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir de 90 é decorrente do quê? Do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o HIV. O coquetel antiviral, né? Que tem sido amplamente distribuído aí, as pessoas têm direito ao tratamento e tem uma sobrevida aumentada de forma bem interessante. Outras alternativas, por exemplo, a letra A fala que os preservativos. Porque tem né, a campanha para o uso de preservativos porque previne a transmissão a determinados tipos de preservativo. Eles tornam o vírus menos letal. Não, eles não tornam o vírus menos letal. Eles dificultam e impedem a contaminação, a transmissão do vírus por via sexual. A B vai falar de condições alimentares. Não tem nada a ver com condições alimentares, né? A D vai falar de melhorias sanitárias. Não tem nada a ver com questão sanitária, saneamento básico, nada disso. E aí vai falar de vacinação e a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas vacinas sendo produzidas e testadas, mas a gente ainda não tem nada concreto em relação a isso. Ainda não existe muita perspectiva de um lançamento em breve. Claro, já tá avançado, né? Mas talvez em breve. Mas ainda não eu ainda não vi. Posso até ler mais sobre isso. Se eu vir alguma coisa, boto na descrição do vídeo aí. Eu não vi nada concreto ainda em termos de vacina em curto prazo. A questão 62 vai falar sobre um tema aqui da soja transgênica e eventualmente ali por conta né, da transgenia cria-se então ali uma proteína nova que estaria provocando alergia em consumidores, em pessoas que consomem essa soja transgênica. E o comando diz, considerando né, tudo isso, os grãos transgênicos que podem causar essas alergias aos consumidores, às pessoas que irão consumi-los, são aqueles que apresentam em sua composição proteínas que podem ser reconhecidas como antigênicas, ou seja, antígenos estranhos, assim como um vírus, assim como uma outra partícula invasora qualquer, que o sistema imune vai reconhecer como sendo algo estranho e que tem que ser combatido. Então, o antígeno geralmente está associado a isso, né? Uma coisa que o sistema imune vai reconhecer e vai tentar combater de diversas formas, né? Então, assim, essa alergia seria, por exemplo, uma reação imune do sistema imune contra esses antígenos dessa proteína transgênica dessa variedade de soja. Na letra B fala proteínas que não são reconhecidas pelos anticorpos. Se elas não fossem reconhecidas na verdade, os anticorpos. Vamos lá, calma aí. Uma proteína nova vai entrar no corpo, vai ser reconhecida como um antígeno. Por quem? Por células, como por exemplo macrófagos e neutrófilos, que estão ali nos tecidos, né, prontas para reconhecer antígenos estranhos. E elas vão apresentar esses antígenos para uma célula apropriada. Aí vocês vão ter que estudar sistema imune, resposta imune primária e secundária
com um pouquinho mais de profundidade, porque eu não posso ficar entrando aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas basicamente é isso, você vai ter células específicas da imunidade inata que vão reconhecer esses antígenos diferentes, não anticorpos. O anticorpo ele já é produto de uma resposta imune secundária, já vai envolver linfócitos B, né? Então, assim, é uma etapa avançada de uma resposta a um antígeno novo, né? Porque a gente considera esse antígeno aqui como sendo algo novo, certo? Então a gente não pode falar de anticorpos ainda. E as outras alternativas vão ficar brincando com essa coisa dos anticorpos, da sequência primária de proteínas, estrutura primária, né? E, enfim, basicamente eles vão estar confundindo ali o assunto, porque, de novo, isso aqui é para pegar a pessoa que não estudou o assunto, a pessoa que não sabe, que não tem o fundamento do assunto, resposta imune primária, resposta imune inata, resposta imune adaptativa, resposta imune primária e secundária. Então estudem isso para não cair nesse tipo de enrolação aqui da C, D e E, e também da letra B. Questão 65. Sem ler nada, sem ler texto, sem ler comando, você vê que existe aqui nessa figura o quê? Uma cadeia alimentar. Você tem aqui algas, produtores, né? Moluscos, consumidores primários, peixinhos, consumidores primários, um peixe consumidor secundário e uma ave consumidora terciária, certo? Então, assim, tem uma cadeia alimentar ilustrada aqui. Lendo o texto, a gente vai entender qual é o que a questão está querendo, explorando a partir dessa imagem. Que é a questão da biomagnificação. Então, esse aqui é um tema que tem que ser estudado, biomagnificação. E o que significa biomagnificação? Imagine que esse laguinho aqui comece a ser contaminado com mercúrio. Dentro da dinâmica da biomagnificação, esse mercúrio vai se acumular no tecido ali dos produtores primários, né? No caso aqui as algas. E essas algas vão ser consumidas pelos consumidores primários, então os consumidores primários vão... Eu falei produtores primários ainda agora, mas a gente geralmente não fala produtor primário. A gente até fala de produtividade primária, mas produtores geralmente assim, a gente fala só produtor. Agora, consumidores, sim, a gente fala consumidores primários. E eles vão consumir uma determinada quantidade desses produtores ao longo da vida deles. Por esses e outros motivos, esse mercúrio vai se acumular então no tecido desse consumidor primário numa quantidade maior do que nos produtores. Esses consumidores primários vão ser consumidos por consumidores secundários, que, de uma mesma maneira, né, vão, ao longo da vida deles, consumir uma determinada quantidade de consumidores primários. Então já vai ter um acúmulo maior desse mercúrio no tecido dos consumidores secundários. E o mesmo a gente pode dizer sobre os consumidores terciários. Eles vão consumir uma determinada quantidade de consumidores secundários ao longo da vida deles. E esse mercúrio então vai se acumulando de forma gradativamente cada vez maior em níveis tróficos maiores. Então, qual vai ser o nível trófico que no final das contas vai ter mais mercúrio acumulado em seus tecidos? Nesse esquema aqui, né, as aves, porque são predadores de topo de cadeia. E é basicamente isso. Isso é verdade para garça aqui na figura, mas poderia, por exemplo, ser um boto. Também já apareceu questões envolvendo, né, botos, peixes carnívoros, enfim, qualquer que seja o predador de topo de cadeia naquele ambiente, ele vai ser o que mais vai ter o acúmulo, o maior acúmulo, né, desse poluente, desse metal, no caso o mercúrio, nos tecidos dele. Então, assim, desconsiderando a ave, seria a letra C, né? Porque os grandes peixes, eles estariam no nível trófico ali, que seria o maior. Mas como tem a ave que come o peixe grande, então é a ave. Questão 68, essa questão aqui é botânica, né? Envolve aqui fisiologia vegetal, hormônios vegetais, auxina. E basicamente o que essa questão está problematizando aqui? Vocês já devem ter visto questão assim de fototropismo, né? Quando você coloca, por exemplo, uma planta num lugar sombreado e ela cresce em direção à luz, ela busca a luz, né? Então assim, a planta ela tem uma plasticidade em termos assim da direção que ela pode seguir no crescimento dela. Se você pegasse uma planta, por exemplo, e colocasse ela nessa posição aqui, ela, se a luz do sol tivesse sendo incidida a 90 graus aqui vindo de cima, ela iria dobrar e iria, né, ficar na posição assim, ela ia se curvar para cima, buscando a luz. Todo mundo sabe disso. Mas se você tiver um mecanismo aqui que gira constantemente, que não deixa essa planta ficar na mesma posição, ela supostamente então cresceria na vertical e não iria se curvar para a horizontal. E como é que a gente pode explicar isso? Então, de acordo com a questão, né, esse giro constante vai fazer com que as auxinas, os hormônios que está sendo discutido aqui, se distribuam uniformemente na face do caule, nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Mas como é que a gente entende isso então? A relação é a seguinte: a auxina, ela é uma molécula, ela é fotofóbica, a gente pode dizer assim, né? Ela foge da luz. Então, se a luz está sendo emitida dessa direção aqui, onde as setas estão apontando, as auxinas elas tendem a correr da luz para a face oposta do caule, ou do galho, ou do ramo, enfim. Como elas se acumulam nessa face oposta à luz, o galho vai crescer, o caule, o ramo vai crescer mais onde tem mais auxina,
E ele vai acabar, como vai se proliferar mais células nesse lado de cá, onde tem as auxinas, ele vai acabar se curvando em direção à luz. É esse que é o segredo, entendeu? E esse aí é o segredo do fototropismo positivo em relação às auxinas em ramos aéreos, na parte aérea das plantas. Por exemplo, outras partes, que nem raiz, por exemplo, elas já crescem por geotropismo positivo. Então elas vão buscar, né, por força de gravidade, elas vão em direção ao solo, não em direção à luz. É, e aqui tá o exemplozinho, né? A plantinha no vasinho normal, a luz vindo de cima, ela cresce para cima. Se você tombar o vaso pro lado, ela vai se curvar e vai buscar, né, ficar na horizontal. Por esse mecanismo aqui que a gente discutiu. Aprofundem mais sobre isso, né? Hormônios vegetais, um tema interessante. Questão 69. Essa questão é sobre evolução, mas repara como é que ela é uma questão assim complicada de ler, né? Ela traz assim a dinâmica, ela coloca, já traz o termo hormônios femininos, isso já assusta algumas pessoas, né? Enfim, fala aqui de uma série de outros fatores. No comando ela vai trazer hereditariedade, evolução biológica, então assim, é uma questão densa, certo? Tem muitos conceitos que poderia se explorar a partir disso. E além disso, as alternativas são longas, são enormes, né? E a pessoa tem que ler com um olhar crítico, escolhendo aquela que seria a mais adequada em relação ao que está sendo exigido. Mas no final das contas, esse hábito, né, das mães, que na verdade é uma resposta instintiva, né? Tem um instinto envolvido aqui. Essa resposta instintiva da fêmea de, enfim, ter ali essa de querer procurar o alimento e ao mesmo tempo proteger o filhote, né, e conseguir fazer isso de forma tão eficiente, é, do ponto de vista da hereditariedade e da evolução, como é que a gente explicaria isso? A letra A, né? Parece que ela está bem. É mais razoável mesmo, transmitido de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessa característica terão mais chance de sobreviver. Então aqui que entra, né, a seleção natural, evolução, etc. E sobreviver e deixar descendentes férteis, descendentes aptos a também se reproduzirem. Isso é importantíssimo. E basicamente é isso. É um tipo de questão que vence algumas pessoas pelo cansaço, né? Porque a pessoa, às vezes, já não tem mais cabeça para ler tudo isso aqui. Mas repara que a letra B tá falando, é transmitido em intervalos alternando macho e fêmea. Eu não conheço nenhum padrão de herança que envolva a alternância de macho e fêmea. Enfim. A D e a E trazem um erro, assim, quase comum, né? A D fala que a fêmea vai transmitir essas informações pro feto, né? Pra cria. Durante o período gestacional, todas as características, salvo raríssimas exceções que a fêmea vai transmitir para os filhos durante a gestação, na verdade ela vai transferir as informações dela, né, hereditárias, no gameta. Então, assim, é algo que tem que acontecer antes da gestação, antes da fecundação. O gameta já contém a informação genética. Né? Não vai ser uma coisa que vai acontecer após a fecundação, durante a gestação. A E fala a mesma coisa, é determinado após a fecundação, porque os espermatozoides dos machos, não. É algo que tem que acontecer, é prévio à fecundação. Né? Os gametas têm a informação, eles se unem, se fecundam, e então o que surge daquela fecundação vai ter aquela característica. A questão 71, bem interdisciplinar, ela vai trazer um tema que tem, né, características biológicas, mas a resolução dela está bem dependente ali de conceitos da física. Calor, né, superfície, volume, etc. Então, assim, de que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associados à regulação da temperatura corporal? E letra A, né? Membros mais longos apresentam maior relação superfície e volume, facilitando a perda de maior quantidade de calor. Eu associo assim, imagina você com uma coisa que acontece muito comigo, por exemplo. Imagina que você tem um copo, sei lá, uma xícara de café na mão e tá muito quente. E se você colocasse esse café num prato ou numa superfície menos, né, mais assim, plana, o café vai esfriar mais rápido no copo ou na xícara ou naquele pires ou naquele prato. Ele vai esfriar mais rápido na superfície onde ele está mais distribuído, né, de forma com uma área de superfície maior. Ele vai perder calor mais fácil. Eu acho que, né, é uma experiênciazinha que até é fácil de fazer, mas eu acho que é isso que tá sendo dito aqui. A questão 72 vai falar sobre essa lesminha aqui. É um molusco marinho ah, que tem uma capacidade sem precedentes, né, nunca observada em nenhum outro animal, onde ela consegue incorporar e sintetizar a clorofila. E com base nisso, então, ela é capaz de fazer fotossíntese, um animal que tem capacidade de se alimentar por via fotossintética. Ela obtém essa clorofila, ela obtém ali uns genes, né? Ela se alimenta de uma alga e a partir dessa alimentação, então, ela rola ali um processo muito complicado, nem tenho condição de entrar nisso. E aí, no final das contas, como o comando está colocando aqui, ela incorpora um gene e isso permite, então, ela sintetizar clorofila, né? Que vai transferir energia, enfim, vai fazer a fotossíntese, né? Comum que a gente já está acostumado. É uma relação super interessante, assim, super
complexa. Interessante imaginar assim, os caminhos evolutivos que levaram a isso aqui poder acontecer com essa espécie e por que isso não aconteceu com outras espécies também, né? É muito interessante a gente ficar divagando sobre isso, porque é uma coisa que traz uma certa vantagem, né? Você poder se alimentar tanto heterotroficamente quanto autotroficamente. Isso traz muita vantagem, provavelmente, para essa espécie. E por que será que isso não aconteceu com outras espécies também? Geralmente essas explicações envolvem história evolutiva, né? Calhou de acontecer, o acaso, né? Calhou de acontecer com essa espécie aqui. Talvez se acontecesse com outras e isso oferecesse alguma vantagem, certamente teria sido também fixado. Mas enfim, não é uma lei, né? A evolução não necessariamente vai levar todas as espécies a terem um mesmo fim, né? Não existe essa coisa de um roteiro pré-definido. A evolução não acontece ao acaso e, enfim, calhou de com essa espécie aqui acontecer isso. E a gente olha e a gente fica até com inveja, né? Porque eu gostaria de fazer fotossíntese, né? Muita parte, muitos dos problemas da nossa vida seriam solucionados se a gente não tivesse que, enfim, comprar alimento, né? Mas enfim, isso é uma discussão muito profunda, é mais por diversão mesmo. Questão 75. Essa questão é bem boba, e se não fosse um tema tão importante, tão relevante a nível de Enem, eu até pularia ela, mas ela fala de acidez, né, de acidificação dos oceanos, e eu vou basicamente assim apenas dizer, estudem a acidificação dos oceanos, porque esse é um tema super relevante para o Enem. Bom, ela vai falar aqui, né, dos oceanos absorvendo CO2, então tem essa troca aqui, né, da atmosfera com as águas dos oceanos, então CO2 indo, CO2 que está se acumulando cada vez mais na atmosfera, né, e também indo para o oceano cada vez mais. Isso provocando, então, porque o CO2 com a água vai formar ali carbonatos, né, enfim, isso vai acidificando o ácido carbônico, levando à diminuição do pH das águas dos oceanos. Isso, então, a gente chama de acidificação dos oceanos, e é um tema super relevante, um tema quente para Enem e vestibulares em geral. Questão 80. Uma questão que eu particularmente acho, assim, daquelas questões chatas, sabe? Que eu particularmente, assim. Eu acho que ela é uma questão complicada. A resolução dela talvez não seja complicada. Se a pessoa lê o texto com atenção, a resposta tá ali. Mas ela traz, assim, aqueles termos, né? Ela vai trazer cafeína, atuação, então, neurotransmissores, né? Cafeína, adenosina, enfim, respostas ali no sistema nervoso. Isso tudo, assim, psicologicamente tem um efeito na pessoa que tá ali numa prova longa, cansativa. Então, assim, eu entendo essa questão aqui como sendo uma questão complicada. Talvez muito mais psicologicamente do que propriamente pelos conceitos e pelo que ela exigiu da pessoa. Porque basicamente assim, a partir da leitura do texto, né, o comando vai dizer, infere-se do texto que o objetivo da adição da cafeína em alguns medicamentos contra a dor seria, e aí a pessoa vai ver aqui, né, no texto, iria chegar à letra A, deveria chegar à letra A, né, contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. Hum. A pessoa iria ter que fazer essa relação entre a contração dos vasos sanguíneos, que está aqui no texto, né, tá tudo circulado aqui, e a parada da dor de cabeça. Que essa dor estaria sendo provocada ali por uma compressão, né, pela dilatação dos vasos sanguíneos, provocando então essa dor. A pessoa ia ter que fazer essa relação. Acho complicadinho, né? E também outras questões vão trazer aqui ah, algumas distrações, né? Especialmente essa questão aqui da adrenalina, que o texto aqui no final coloca um parágrafo inteiro, enfim, né? Pra discutir essa coisa da adrenalina, dos hormônios, da hipófise liberando hormônios para as suprarrenais, a adrenal, né? Produzir adrenalina. Então, assim, isso aqui poderia ser um fator de distração, de confusão para muitas pessoas. Enfim, como o texto coloca que a cafeína e a adenosina são moléculas muito parecidas, eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar, né? Para mostrar assim que elas têm uma parte aqui delas, esses dois anéis de nitrogênio aqui. Eu não sou da química, então assim, eu uso alguns termos às vezes inadequados. Mas enfim, esses dois anéis de nitrogênio aqui são bem parecidos realmente, né? Então assim, é provável que as células confundam essa parte aqui da adenosina com essa parte aqui da cafeína. Basicamente. Então assim, uma questão chatinha, hein? Honestamente, eu entendo que ela, no contexto da prova, ela é uma questão daquelas que provavelmente muita gente chuta e erra. Questão 82. Essa aqui já é uma questão fácil, porque o tema é bem straightforward, né? É bem assim, direto e objetivo, você já sabe do que está falando. Ele coloca aqui que tem uma praga, né? Possivelmente aqui bactérias, mas que isso estaria sendo intensificado pelo aquecimento global e poluição marinha. Então, quando você vem para o comando, a fim de combater a praga branca, a medida apropriada, segura e de efeitos mais duradouros, você tem que ir então naquilo que você sabe que funciona, né? Você não vai para outras questões menos razoáveis. Letra D. Aumentar mundialmente o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados do petróleo para combater o aquecimento global. Entendeu? Você não está agindo diretamente na praga branca. Você está agindo num dos fatores que o texto colocou que intensificam esse problema. É... Letra A, por exemplo, aplicar antibióticos nas águas. Não é uma boa ideia, porque não tem só bactérias ruins lá, você vai ter também todas as populações de outras bactérias que são de repente importantes para aquele ambiente. Então, quando você coloca antibióticos, você vai matar tudo. E isso ecologicamente vai ter um preço altíssimo.
A letra B, aterro sanitário, não tem nada a ver, né, gente? A letra C, eu acho importante comentar. Introduzir nas águas espécies que se alimentam dessas bactérias. Toda vez que tem introduzir alguma espécie exótica ou que não é daquele ambiente num determinado ambiente, eu não marco a alternativa. Porque isso não pode ser a melhor opção. Isso é uma opção que você toma às vezes assim no desespero, né? Não tem mais o que fazer, o mundo já acabou, apocalipse, enfim, né? Tudo pegando fogo, tudo morrendo. Aí você tomaria uma atitude dessa, mas o impacto ecológico de você colocar uma espécie exótica no ambiente é, assim, né, você não está realmente resolvendo problema nenhum, você está criando mais problemas. E a letra E ela vai falar, criar uma lei para impedir as pessoas de visitarem os corais. E aí como é que fica a economia do local, né? A gente tem que pensar nisso também. Essa dinâmica do Enem de sempre equilibrar as questões ambientais com as questões sociais, políticas, econômicas, etc. E se eu tivesse que escolher uma questão que seria a mais fácil do Enem de todos os tempos, seria essa aqui, 88, porque ele vai falar, né, de uma questão aqui envolvendo os pescadores e estrelas do mar. Aparentemente elas estavam incomodando alguns pescadores ali porque elas predavam ali um produto que eles estavam predando. E o que eles faziam? Eles pegavam as estrelas, quebravam no meio e jogavam de volta na água. Ah, pessoas que não têm conhecimento da mínimo, né, da zoologia do animal. Bom, e eles começaram a perceber que esse esforço deles de matar as estrelas do mar não estava funcionando, porque parece que estava aumentando cada vez mais a população ao invés de diminuir, né? E qual seria a explicação disso? A alta capacidade regenerativa e reprodutiva, né, das estrelas do mar, sendo cada parte, enfim, vocês estão lendo aí, né? Cada parte que você quebra de uma estrela do mar, ela tem o potencial de se regenerar e formar um outro indivíduo integralmente. Então, se você tira uma perninha da estrela do mar, ela pode se regenerar e construir um organismo, um indivíduo inteiro, que vai ser um clone. Então, se você quebrar uma estrela do mar no meio, elas vão se regenerar, vão formar duas estrelas que são clones, são idênticas umas às outras. Né? Então, assim, se você vir um dia mergulhando uma coisa como essa aqui, por exemplo, uma estrela do mar com pernas de tamanho diferente, essa aqui provavelmente já foi uma parte que foi quebrada e essas perninhas aqui embaixo estão se recuperando, estão crescendo, né? E vão eventualmente formar uma estrela grande de novo. Essa aqui, por exemplo, essa parte maior aqui, isso aqui deve ter sido um dedo que foi quebrado e a partir desse dedo principal vão surgindo outras perninhas, né? E daqui a pouco tem uma estrela normal, né? Você vai passar assim uma estrela do mar que foi já foi a partir de um processo de regeneração. Bom, essa era a última questão. Tivemos muitas questões aqui de vários temas. Vocês podem dar uma olhada aí. E essa foi a prova de 2010. No vídeo que vem, nos vemos para discutir as provas, né? A prova do ano de 2011, a aplicação regular. E também veremos a prova PPL de 2011. Até lá.